A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede. Hoje, domingo à noite, estamos aqui na casa do Senhor. Alguns estão nos seus lares ainda, cultuando a Deus através do culto online. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra e constantemente a mensagem do Senhor tem sido proclamada, proclamando esta verdade, alertando a cada um de nós sobre aquilo que o próprio Jesus nos ensinou, dizendo: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque nesses últimos dias a apostasia é generalizada, abrangente, alcançando todos os âmbitos, os mais variados lugares, e sobretudo ela se faz presente no âmbito cristão, no âmbito das igrejas. A apostasia está enraizada e efetivamente produzindo já os seus frutos, até que culminará, segundo a palavra de Deus, de maneira plena no reinado do anticristo. Mas hoje, rapidamente, de maneira breve, nós estaremos vendo uma realidade que se faz necessária que nós compreendamos também, que os homens, embora muitos deles se julguem ou se considerem cristãos, na realidade, na prática, negam a palavra de Deus, estão negando a palavra de Deus, é uma negação da palavra de Deus. E nós observaremos brevemente sobre as consequências de negar o conhecimento de Deus. E para isso, vamos à leitura da palavra de Deus. Vamos ao livro de Romanos. Vamos ao livro de Romanos. Romanos, capítulo 1, do versículo número 18 a 28. Peço que você acompanhe a leitura da palavra de Deus aí onde você estiver na sua casa. Vamos à leitura da palavra de Deus, que diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, é o que diz a palavra do Senhor, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Sobre esse ponto, meus irmãos, esta palavra que nós acabamos de ler, nós observamos o quê? Que os homens sabem algumas verdades sobre Deus, é o que nos diz a palavra, mas não permitem que essas verdades tenham influência sobre as suas próprias vidas. E ainda, nós temos que observar que as pessoas fazem mais do que desprezar a verdade, elas sufocam ou suprimem esta verdade e trocam o quê? Pela mentira. É o que nós acabamos de ler nesta palavra.
E não é fácil viver a verdade. Não é fácil. A maioria das pessoas quer um Deus, mas não o Deus no qual elas devem se submeter e seguirem as orientações que a própria palavra do Senhor nos traz. E assim, meus irmãos, nós temos que observar que um ponto importante é perceber que essa rejeição de Deus é uma falsa autonomia. O homem acha que é autônomo, que pode prosseguir na sua vontade, no seu desejo, e considera essa aí autossuficiente. Mas essa autonomia é algo perigoso, frágil, não se sustenta. E a exemplo disso, nós podemos observar que essa concepção, esse entendimento é completamente enganoso. Dizer que Deus não pode ser conhecido conduz a uma vida subjugada, não a Deus, mas de maneira direta a falsos deuses. Então, nós observamos que essa concepção, esse entendimento que as pessoas têm a respeito de Deus, o qual esse Deus é único e verdadeiro, segundo a própria palavra do Senhor, quando as pessoas negam essa verdade, acabam incorrendo numa falsa sensação ou numa falsa segurança que lhes remete a uma realidade a qual eles não podem escapar. Por isso a palavra de Deus fala que eles são indesculpáveis diante de Deus, porque eles conhecem a verdade, mas negam a verdade, negam a eficácia da verdade, e com isso estão negando o próprio Deus. Mas graças a Deus, meus irmãos, graças ao Senhor, que pela sua misericórdia, pela sua graça, Ele mesmo se revela a nós. Deus é que se revela a nós, Ele que tem esse poder. E quando isto ocorre, cabe a nós decidirmos, optarmos em obedecer aquilo que Ele propõe para que nossas vidas tenham correspondência à sua vontade soberana ou não. Estamos aí na questão do livre-arbítrio, mas sobretudo, avançando neste tópico, neste ponto, ou nessa compreensão já em fase conclusiva, nós observamos então que o próprio Deus se revela, e cabe a nós, homens, seres humanos, aceitarmos essa revelação de Deus, porque a revelação de Deus é a própria verdade. Deus, na essência, Ele é a verdade absoluta. E o que acontece? As pessoas muitas vezes não reconhecem isso. Por quê? Porque são ingratas. Mas nós devemos permanecermos em gratidão e gratos a Deus pelo fato de Ele ter se revelado a todos nós. Por isso, continuamos firmes, continuamos resolutos, acreditando, confiando na sua palavra e sabendo que sim, Deus é verdadeiro. E o que foge dessa compreensão, o que discorda desta verdade, infelizmente, está vivendo uma autonomia falsa, que não tem guarida nem sustentabilidade, e ao momento o outro irá ruir, como aquela história que o próprio Jesus nos conta, que haviam ali duas casas, sendo uma construída sobre a rocha e outra sobre a areia, e quando veio a tempestade, aquela que estava firmada, alicerçada na areia, ruiu, e foi grande a sua queda, mas aquela alicerçada na pedra permaneceu, a despeito de todas as coisas. Por isso, continuamos firmes, acreditando e confiando na palavra do Senhor, porque esta verdade, que se chama Cristo Jesus, é que nos tem nos sustentado e que tem nos mantido na sua presença e na sua vontade. Graças a Deus. Vamos orar, meus irmãos, clamando a Deus a sua misericórdia, a sua direção e, sobretudo, pedindo a esse Deus tão bondoso que a sua vontade permaneça em nós e que jamais venhamos a renegar esta verdade, ao qual nos é revelada pelo próprio Deus. Vamos então orarmos. Oremos se estiver na sua casa, que estão aqui nesta oportunidade. Vamos orar, invocando e clamando ao Deus Todo-Poderoso, Pai de amor e de misericórdia, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. A Ti nós nos rendemos, reconhecendo a Tua grandeza, o Teu poder, e que o Senhor é a verdade, e que a verdade nos é revelada por Ti. Ó Deus, somos pecadores, miseráveis, necessitados do Senhor. A todo instante precisamos de Ti. Por isso, nos ajuda, nos orienta, nos guie
pelo caminho que conduz à salvação e que se chama Jesus Cristo. É no seu nome poderoso que nós clamamos ao Senhor, que seja fortalecendo a igreja, fazendo com que ela permaneça vivendo, proclamando e praticando a verdade, segundo a palavra de Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós, tenha compaixão, alcance os enfermos, encarcerados, citados, abatidos, fortalece, meu Deus, o fraco, visita, meu Pai, as famílias, cada servo, cada filho do Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude e nos mantenha firmes na tua vontade, na tua palavra, até esse dia que se aproxima, que é o dia da nossa redenção, que está próxima. Por isso nós declaramos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E é nesse nome, que está acima de todo nome, Jesus Cristo, o nosso Salvador, que vive e reina para todos sempre, que nós oramos e agradecemos. Amém e graças a Deus.